Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Abacuque, capítulo 1, versículo 14, que fala assim: Por que tratas os seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe? Pois os babilônios pegam outros povos, como os pescadores pegam peixes. Com seus anzóis e redes pegam os povos e os arrastam para a terra. Aí se alegram e ficam contentes, oferecem sacrifícios às redes e apresentam ofertas aos anzóis, pois é por causa deles que os pescadores ficam ricos e têm muito o que comer. Será que os babilônios nunca deixarão de lutar e sem dó nem piedade continuarão a matar os povos? Gente, o que é aqui? Aqui, os babilônios eram um povo mau, era um povo sanguinário, que por onde eles passavam havia destruição. Então a preocupação da Abacuque aqui era para com o povo de Deus, que a partir do momento que eles enfrentassem o Babilônia, eles poderiam vir a perder, e ele estava questionando se Deus não estava vendo. Entende? Se aquele povo ali não existia um chefe. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Primeiro, é necessário haver um rompimento do sistema. O que isso quer dizer? Aqui existia uma hierarquia, onde o que estava no topo vinha em escala, cada um atrás fazendo. Ou seja, existia um sistema. Entende? Tenta entender o que Deus vai falar com você. Então, tudo que acontece ao nosso redor, existe um sistema. Alguém lançou uma moda e as demais pessoas seguiram aquela moda. Entende? Ou seja, aquela moda ali, aquele boom atual, aquele destaque que está acontecendo no mundo, surgiu da ideia de alguém. E não necessariamente essa ideia é uma ideia positiva, é uma ideia negativa, não necessariamente é uma ideia boa. Às vezes, a ideia é negativa. Por trás dela existe algo que vai prejudicar a sua vida. Só que você está tão vidrado na situação, você está tão incorporado na situação ali por um todo, que você não está conseguindo enxergar que aquela ideia ali que partiu de alguém, que você está seguindo, não está te levando para o buraco, está te levando para o fundo do poço. Entende? Vou pegar um exemplo aqui para você entender o que eu quero te falar. Hoje, se você parar para prestar atenção aos conteúdos que estão sendo colocados na internet, você vai ver que esses conteúdos são conteúdos de baixo escalão. São conteúdos que não te acrescentam nada. Só que o que está por trás desses conteúdos? A oposição. A oposição está escravizando o povo sem o povo perceber. Um começa, lança uma moda, o outro acha bonitinho, vai lá e faz porque é legal, dá visualização, dá curtida. Aí vai lá e faz. E consequentemente isso é como se fosse uma avalanche. Um vai fazendo atrás do outro. E cada vez mais a humanidade, de um modo geral, está se deteriorando, está caindo no fundo do poço. São essas sutilezas da oposição que as pessoas não estão pegando no ar. E com isso, está crescendo de uma forma gigantesca essas modinhas que está adentrando também no povo de Deus. Está virando tudo um caos. Entende? Isso é um sistema. Entende? Essa modinha é um sistema. Alguém usado pela oposição foi lá, lançou a modinha, o povo aderiu à modinha e a modinha está sendo infiltrada no povo de Deus. E sem o povo de Deus perceber, porque o povo de Deus
acha que ir a uma denominação é o suficiente, ok? Que ali é o suficiente para ser salvo. Então eles aderem costumes mundanos, achando ser normais, porque todo mundo faz. Só que a palavra nos explica que precisamos andar contra o fluxo do mundo. Quem abriu a porta para Jesus precisa andar contra o fluxo do mundo. Independente aqui da denominação que você use, que você escolheu seguir. Se você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, se você reconhece Jesus como Filho de Deus, você precisa andar contra o fluxo do mundo. Você não tem que andar na mesmice, você não tem que andar na moda, você não tem que fazer parte de um grupo. Porque o seu grupo é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Deus não compactua com erros, Deus não compactua com modinhas. É preciso acordar, gente. A oposição é sutil. Cada vez mais o povo, de um modo geral, está se afundando. Está ficando um povo habitolado. A geração de hoje não é igual à geração passada. A geração passada era uma geração mais autêntica, uma geração mais que sabia o que queria da vida. A geração de hoje está muito à mercê. Existe uma inteligência para certas coisas, porém, se você olhar por um todo, ela está uma geração mais lenta no raciocínio. É uma geração que aceita muita coisa. E está indo pro ralo. Entende? É necessário que você abra os seus olhos. E você enxergue para onde você está indo. Você não tem que seguir o fluxo do mundo. Você tem que andar contra o fluxo do mundo. O cardume está tudo indo para cá. Né? Cardume, quando anda junto, cardume é um conjunto de peixes. Eles sempre costumam ir na mesma direção. Você precisa ser aquele peixe que anda contra o cardume. Enquanto o cardume está indo nessa direção, você tem que ser o peixe que anda nessa direção. Deus está aqui. E o povo está indo para lá. Você não tem que se afastar de Deus. Você tem que continuar seguindo o Senhor. Não tem como servir a dois senhores. Ou você escolhe andar com o mundo, ou você escolhe andar com Deus. A porta é estreita, gente. Ela não abriu, ela não alargeceu. Ela continua estreita. Vai ser preciso sim fazer renúncias. Vai ser preciso sim abrir mão de coisas, lugares e pessoas. Vai ser preciso sim deixar de fazer, largar de mão, se afastar, para viver os planos do Senhor para a tua vida. É necessário pagar o preço. Deus não pagou o preço pela tua vida? De sangue? Na cruz do Calvário para te libertar do pecado, das garras, da oposição? Por que você não vai pagar preço para poder viver os planos dele? Por que você tem que receber na sua mão? Porque você é exclusivo? Não. Não existe exclusividade no reino de Deus. Todos nós somos juntos, iguais para ele. Não existe o melhor, não existe o pior, não existe o mais alto, não existe o mais baixo, não existe o mais rico, não existe o mais pobre. Para Deus não existe diferença. Mas se você não acordar, se você não abrir o olho, você vai estar indo junto com o cardume para longe dos caminhos do Senhor. Tire o seu foco desses costumes mundanos, ok? Seja na internet, seja fora da internet. Tire o seu foco dos costumes mundanos e coloque o seu foco em Deus. Passe mais tempo com Deus. Faça a leitura da palavra. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, que Ele está na presença de Deus. Você não precisa ir a uma denominação para estar na presença de Deus em dias certos ali, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu carro, na rua, dirigindo, qualquer lugar. O
Você pode ter acesso a Deus através da oração. Não pode falar? Ore em pensamento. Deus é onisciente, Ele escuta você. As pessoas à sua volta não precisam saber o que está passando na sua vida. Ore em pensamento. Ele vai te escutar. Só que você vai separar esse momento para Ele. Você vai buscar nele a solução ou a ajuda que você não está conseguindo ter para poder sair do caos que você se encontra. Faça parte do sistema sem estar no sistema. O que isso quer dizer? Você faz parte de uma sociedade, mas você não precisa fazer o que a sociedade faz. Você precisa fazer o que Deus quer para a sua vida. Você não quer viver os planos do Senhor? Você não quer viver a promessa? Você não quer viver o milagre? Você não quer viver a cura? Você não quer viver a libertação? Você não quer ser livre? É necessário andar contra o fluxo. É necessário não fazer parte do sistema. É necessário renunciar. É necessário se afastar. Aparta-te do mal. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Enquanto você permitir estar em lugares e pessoas à sua volta que não se preocupam com as coisas do céu, com as coisas de Deus, e você continuar andando com pessoas dessa forma, desse meio, cada vez mais você vai estar entrando pro buraco, cada vez mais você vai estar se afastando do Senhor, cada vez mais você vai estar se afastando da promessa, do milagre, dos planos de Deus para a tua vida. Não se engane, a oposição é sutil. Ela não vai te mostrar para o precipício que você está indo. Ela vai mostrar para você que é bonitinho. Ela vai mostrar para você que todo mundo faz, que você tem que fazer igual. Ela vai mostrar para você que é comum. Rompa a corrente do sistema, porque você está preso. Rompa, quebre o sistema. Se você não consegue sozinho, peça ajuda a Deus. Ele vai te ajudar, Ele vai te dar estratégia. Só que você precisa dar o primeiro passo e querer romper. Se você não romper, você vai pro buraco. Você vai pro fundo do poço. Não queira estar lá, porque não é um lugar agradável. Só vá pro fundo do poço quando for para curar e libertar você. Porque no nosso processo a gente chega no fundo do poço. Entende? Só que você chega no fundo do poço com Deus, quando você está no processo de cura e libertação. Não vá por vontade própria. Se tiver que ir, vá para Deus curar você, vai para Deus libertar você. Mas não vá sozinho, porque sozinho você não sai. Mas com Deus você sai. Entende? Então rompa o sistema. Seja forte e corajoso. Deus está contigo. Você não está sozinho. Por mais que o cenário se mostre de uma maneira boa para você, esse sistema precisa ser quebrado. Você precisa andar na direção dos caminhos do Senhor para a sua vida. Tá bom? Deus abençoe você. Fique na paz. Tchau, tchau.